E aí pessoal, sou eu de novo. Estou vendo aqui para dar uma visualização, um overview legal do software Blast, tá? É um software de elemento local, então, ou seja, é um software que utiliza a proposta de fragmentar a sequência que você está alinhando em porções menores e posteriormente realizar um ranqueamento das regiões de melhor alinhamento, né, de melhor score final, tá? Bom, o Blast, você digitando no Google NCBI Blast, você chega nesse site onde eu estou exatamente, e você tem algumas formas de utilizar o Blast, tá? Por exemplo, eu tenho nucleotídeos, então eu vou utilizar o Nucleotide Blast, tá? Eu tenho nucleotídeos e eu quero usar contra a proteína, então eu vou usar o Blast X, onde a minha cadeia, né, minha sequência de nucleotídeos, ela é convertida em uma sequência polipeptídica, né, e alinhada contra um banco de dados de proteínas. Tá, eu tenho o Protein Blast, ou seja, proteína-proteína, e tenho também quando eu tenho proteína só e não tenho, né, os nucleotídeos, quero alinhar contra nucleotídeos, tá? Então é o T-BLAST-N. Qual é a vantagem? Cada um é bem específico para uma determinada função. Por exemplo, eu tenho uma proteína e não sei qual é o gene que ela está associada. Você pode rodar um T-BLAST-N, por exemplo, para tentar investigar ali, né, qual é o gene mais próximo, ou enfim, qual a informação genética que eu consigo, tá? Enfim, bom, vou ser bem objetivo aqui, gente. Não é para ser um vídeo como a aula anterior, é um vídeo mais assim direto, então vou ser bem específico. Primeira coisa, vamos acessar o Protein Blast. Eu acredito que vocês devem estar trabalhando com proteínas, então vamos ser mais objetivos, tá? Bom, primeira coisa então que a gente tem aqui nessa página é justamente o cabeçalho aqui, né, a sequência que você vai trabalhar. Então aqui você vai depositar sua query ou sua sequência alvo, tá? Você pode botar, se ela já tiver sido depositada no banco de dados do NCBI, você consegue colocar o número aqui, ou simplesmente você pode copiar e colar a sequência FASTA, né? FASTA, todos acho que estão familiarizados. Bom, símbolo de maior que, cabeçalho e a sequência ali de aminoácidos embaixo, tá? Você pode colocar aqui. Tem uma outra forma, você pode também, eu sei qual é a região do domínio que eu estou trabalhando. Então, é do domínio 24, a região, né? É do resíduo 24 até o resíduo 138. Então, a minha proteína tem o domínio bem estabelecido nessa região. Então, eu posso pedir para ele alinhar também na região que você quer, tá? Além disso, tem a opção aqui de alinhar duas ou mais sequências. Bom, então quando você clica nessa opção, né, você abre duas caixas aqui. Na primeira você continua colocando a sequência alvo e na segunda você coloca as sequências adicionais. Tá? Lembrando, ele é um elemento local, então assim, você pode colocar quantas sequências você quiser nessa segunda caixa, mas ele vai seguir o mesmo protocolo, ou seja, só duas em duas. Tá? Então primeiro ele vai pegar a sua sequência com a primeira que você colocou, depois a sua sequência com a segunda e assim sucessivamente. Tá bom? Voltando aqui, então, se eu desmarcar essa caixa, eu volto pro programa normal. Outra coisa muito importante que eu acho assim essencial explicar nessa questão do Blast é o banco de dados, né? São os parâmetros de busca, né, que você está utilizando. Então, a primeira coisa ele mostra aqui é o database. O database o que é? Bom, primeira opção por default é o No Redundant Protein Sequences, NR, ou seja, é o banco de dados do próprio NCBI. Então, assim, ele vai pegar a sua sequência proteica e vai alinhar com outras proteínas, né, que ele tem ali disponíveis no banco dele, tá? Outros bancos, por exemplo, RefSec, também é NCBI, Model Organisms, organismos modelos, então você vai mudando um pouco a proposta do que você quer. Bom, Uniprot, Swissprot. Eu vou fazer um comparativo entre o Uniprot e o Swissprot, tá? E o banco de dados do NCBI. Qual é a diferença entre eles? Por que temos essas opções, tá? Bom, cada banco de dados, ele para você disponibilizar ou depositar uma informação dentro de um banco de dados renomado, sim, você precisa seguir alguns parâmetros, tá? Geralmente, né, não a grande maioria, mas boa parte dos bancos de dados renomados, eles possuem assim um time, né, de pesquisadores responsáveis pela curadoria das informações que são depositadas ali. Então, se eu digo que a minha proteína tem função A, então quando eu deposito a minha proteína na sequência de aminoácidos, eles vão pegar aquela sequência e vão realizar uma análise para verificar qual é a função, se a função de fato é a função A. Tá? Então, assim, tem bancos de dados que levam a curadoria muito a sério
e tem bancos de dados que a curadoria não é tão eficaz, tá? Um exemplo disso, o NCBI ele tem uma curadoria comparada ao Swissprot inferior, tá? O Swissprot, o Uniprot, ele é um banco que apresenta uma curadoria muito confiável. Realmente, os dados ali depositados são precisos, são bem analisados e bem tratados. Então, assim, essa é a diferença. Por exemplo, eu estou trabalhando com o NCBI apenas, então eu estou rodando o programa, né, executando o programa, mas o resultado que eu estou obtendo, ele vai ter um peso, né? Se eu uso mais de um banco de dados, percebam, né, a qualidade da minha análise vai aumentando, tá? Então, assim, eu não vou chegar a rodar o Blast, eu só quero mostrar essa página dos parâmetros, tá? Então, assim, o que eu recomendaria, né, seria uma busca, pelo menos, utilizando o Não Redundant e o Uniprot, para vocês poderem ter assim, uma visualização de como que isso altera a qualidade do alinhamento no final, tá? Outro banco importante que a gente pode utilizar aqui é o PDB, ou Protein Data Bank, ou seja, um banco de dados contendo estruturas tridimensionais de proteínas, tá? Então você pode usar a sua sequência linear para ver se tem alguma estrutura equivalente. É interessante isso, porque você, para quem quer se aventurar na área de modelagem molecular, né, um dos primeiros passos é você buscar um molde, né, para construir um molde, um dos primeiros passos é você buscar um modelo plausível, tá? Então você utiliza o Blast, pode utilizar o Blast dessa forma. Bom, enfim, tem outros bancos de dados aqui, bancos utilizando proteínas, né, de metagenoma, banco utilizando transcritos, enfim, você tem diferentes opções. Você pode também colocar para ele excluir determinados organismos, tá? Bem como adicionar ou focar e definir alguns modelos, né, de forma assim de obtenção dos resultados, tá? Bom, o programa selecionado você ainda pode alterar isso, tá? Usar, por exemplo, PsyBlast, PhiBlast, DeltaBlast e o BlastP, que é o padrão, né, que eu recomendo até para vocês usarem e aprenderem, usar o BlastP, tá? E a gente tem também o parâmetro do algoritmo, né? Então, assim, em parâmetros gerais, nós temos primeiro a quantidade, o número de sequências, ou seja, a gente pode escolher até 20 mil sequências, só que vai demorar muito a análise, tá? Short queries, ou seja, você ajusta a sua busca. Se a sua sequência de entrada ali for pequena, você só tem a região de domínio e não tem toda a proteína, então ele vai ajustar, né, na heurística dele, justamente para você ter um melhor resultado, mesmo utilizando uma sequência pequena, tá? Bom, outros parâmetros importantes, então, os parâmetros de pontuação. Você tem a matriz de pontuação, tá? Aqui, ó, PAN 30, 70, 250, Blossom 80, 62, 45, 50 e 90, tá? Blossom 90, lembrem-se, você vai estar, então, buscando por uma sequência que tenha, no mínimo, 90% de identidade com a sua. PAN 30, bem próximo também, aceitando menos mutações, tá? Então é interessante vocês realizarem essa brincadeira, né, de mudar os parâmetros para ver os resultados. Os resultados mudam bastante dependendo do parâmetro que você escolhe. Bom, aqui é a penalidade do gap, tá? Eu costumo deixar isso aqui no modo default, tá? Você ainda pode adicionar filtros e máscaras durante a análise para ele te mostrar só o que realmente você quer, né? Então, assim, filtrar por regiões de baixa complexidade, mascarar, enfim, botar na sua tabela, lowercase, mascarar, que geralmente no alinhamento você tem ainda regiões que quando alinha a letra que é maiúscula fica minúscula, então assim, são parâmetros específicos já aqui, tá? O que é importante então, gente, só para fechar esse vídeo, que é o que? É vocês saberem então o tipo de sequência, né, pelo Blast que você vai estar utilizando, tipo de sequência, tipo de busca que você quer fazer, a forma como você pode fazer isso. Você pode até usar o Blast para alinhar suas sequências, não usar o banco. Se você for usar o banco, você tem como utilizar diferentes bancos, como escolher o programa, né? Tá vendo, ó? Cada um desses programas aqui, ele tem uma especificidade. Então, se o seu caso for um desses, você pode se aventurar sem problema nenhum. No parâmetro geral, assim, parâmetros gerais do algoritmo, você pode escolher o número de sequências alinhadas, a matriz, que é o mais importante se você quiser realizar uma busca mais complexa,
né? E por fim, o que eu recomendo é sempre marcar essa caixinha aqui, ó, Show Results in a New Window. E quando você rodar o Blast, ele sempre vai abrir, aqui não vai rodar porque a gente não tem sequência, mas ele sempre vai abrir numa nova caixa, numa nova aba, e você vai poder verificar sempre e lembrar dos parâmetros que você usou, tá? Bom, aula resumida sobre o Blast, espero que vocês tenham gostado e entendido, tá? E o que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Valeu, gente? Então, muito obrigado, uma ótima tarde para vocês e boa aula. Valeu, tchau, tchau.